Olá, eu me chamo Luciano e sou técnico de segurança do trabalho. Seja bem-vindo ao meu canal, um canal dedicado exclusivamente aos técnicos de segurança do trabalho. Aqui você encontrará informações e conhecimento técnico sobre segurança, meio ambiente, saúde e higiene ocupacional, que vai lhe proporcionar uma mudança extraordinária na sua carreira, além de aperfeiçoar o seu portfólio. Nesta série Respira 22, você conhecerá um pouco mais sobre proteção respiratória e hoje será abordado o que são filtros para partículas, como estão classificados, quais são os mecanismos de captura de partículas, as limitações desses filtros e, por último, o critério de troca de filtros para particulados que deve estar contemplado no Programa de Proteção Respiratória da organização. Vamos conhecer? Então vem comigo. E o que são filtros para partículas? De acordo com a NBR 3697 da ABNT, os filtros para partículas são um componente de um respirador purificador de ar não motorizados que tem por finalidade reter as partículas que estão em suspensão no ar do ambiente de trabalho, ou seja, são destinados a reter aerodispersóides. Esses filtros são feitos com fibras naturais, como por exemplo algodão ou celulose, ou fibras artificiais, como os polímeros, polipropileno, poliéster ou polietileno. As fibras desses filtros são dispostas de modo não orientado e em quantidade suficiente para atingir a sua espessura que se deseja. Ou seja, eles possuem diferenças na sua constituição em relação aos fios dos tecidos comuns. É isso que favorece os mecanismos de captura de partículas. Agora, vale lembrar que quanto mais finas forem as fibras dos filtros, maior será a resistência à respiração, justamente porque os vãos entre as fibras serão menores. Se no processo de fabricação dos filtros houver o controle da espessura e da gramatura do filtro, é possível que eles consigam satisfazer os requisitos de penetração e resistência à respiração que estão especificados nas normas técnicas brasileiras. Vamos conhecer como é que estão classificados esses filtros? Então vem comigo. De acordo com o nível de penetração do aerossol de teste de resistência à respiração medidas nas condições de ensaio em laboratórios, os filtros para partículas podem ser classificados de três formas: classe P1, classe P2 e classe P3, e analogamente as PFF1, PFF2 e PFF3. A NBR 3697 define essas classes através de ensaios com aerossóis sólidos e líquidos com determinado diâmetro e obedecendo aos fluxos de ar correspondente a um trabalho normal e pesado. Os filtros da classe P1, que possuem uma eficiência de 80% em geral, são destinados a proteger o trabalhador contra a inalação de aerossóis de partículas sólidas, como as poeiras, ou de partículas líquidas, como as névoas. Já os filtros da classe P2, que possuem uma eficiência de 94%, é para proteção contra poeiras, névoas e fumos. E os filtros da classe P3, com uma eficiência de 99,95%, além de proteger o trabalhador contra poeiras, névoas, fumos, também proporciona proteção contra as partículas de radionuclídeos. Os radionuclídeos são materiais com uma estrutura atômica capaz de emitir de forma espontânea radiação ionizante, ou seja, partículas alfa, beta e gama. Vamos conhecer os principais mecanismos de capturas desses filtros? Vem comigo! É comum muitos profissionais acreditarem que os filtros retêm as partículas como se fosse uma espécie de peneira. É um equívoco, até porque os espaços entre as fibras são grandes em relação ao tamanho das partículas. Esses espaços, ou seja, essa porosidade, é fundamental para que os filtros tenham uma baixa resistência à respiração. Agora, vale lembrar que não existem filtros que sejam capazes de reter todas as partículas do ambiente. Existem vários mecanismos de captura de partículas, mas quero destacar aqui os principais: a interceptação direta, a inércia, a difusão e a atração eletrostática. A interceptação direta ocorre quando a partícula segue um fluxo de ar e entra em contato com a fibra. Já na inércia, a partícula se mantém na mesma direção, mesmo com a mudança do fluxo de ar. No mecanismo de difusão, as partículas migram entre os fluxos de ar e, por fim, se as fibras ou partículas estiverem carregadas eletricamente,
pode ocorrer a retenção dessas partículas pela ação eletrostática direta. Vale lembrar que, atualmente, os filtros para particulados são fabricados com materiais que favorecem a captura dessas partículas através da ação eletrostática. Vamos conhecer algumas limitações dos filtros para partículas? Vem comigo! É importante falar sobre as limitações dos filtros para particulados, até porque pode-se ter uma ideia errada sobre seu uso indiscriminado, quando, na verdade, eles possuem limitações que devem ser observadas antes do seu uso. E, nesse caso, destaco algumas limitações aqui, como, por exemplo, eles só podem ser utilizados em atmosferas com um percentual de oxigênio acima de 18% em volume ao nível do mar. Não se deve utilizar em ambientes com atmosferas IPVS e somente utilizar quando a concentração do contaminante no ar for menor do que a concentração resultante da multiplicação do fator de proteção atribuído do respirador, purificador de ar, pelo limite de exposição do agente químico. E, além disso, os filtros para particulados não podem ser utilizados contra gases ou vapores. Fiquem atentos, pois na seleção de filtros para particulados deve-se atentar para as recomendações dos fabricantes, principalmente aos agentes químicos contra os quais não se deve utilizar filtros para particulados em razão da toxicidade ou propriedades de alerta fracas de determinadas substâncias que podem estar presentes no ambiente de trabalho. Agora vamos conhecer algumas informações sobre os critérios de troca dos filtros? Vem comigo! Os filtros devem ser substituídos sempre que a resistência à respiração incomodar o usuário. Porém, não é recomendável que esse seja o único parâmetro para trocar os filtros. No programa de proteção respiratória da organização, deve-se estabelecer uma troca programada de filtros. Essa frequência pode ser estipulada depois de análise criteriosa pelos profissionais de segurança. Vale destacar que, à medida que as partículas vão se sedimentando no filtro para particulados, a resistência à respiração aumenta e isso vai exigir do usuário mais esforço para respirar. Por isso, eles devem ser treinados para identificar o aumento da resistência respiratória, causando-lhe incômodo. Em alguns casos, a troca poderá ser até mesmo diária. Por isso que se deve ter uma análise detalhada do processo, dos filtros e suas características, da concentração do aerossol no local de trabalho e do volume de ar inalado por minuto para determinada atividade, para se estabelecer um plano de troca de filtros programada. Bom, chegamos aí ao final desta aula e agora que você conhece um pouco mais sobre os filtros para particulados, deixa seu like aqui, compartilha esta aula e me segue para mais informações. Aquele abraço!